Você já saiu de um derby com aquela sensação estranha de injustiça? De olhar os números, rever os lances e pensar: a gente jogou melhor, então por que perdeu? No clássico do último domingo, o Corinthians teve 62% da posse de bola, criou mais chances claras, finalizou mais vezes e controlou boa parte do jogo. Ainda assim, saiu derrotado por 1-0 diante do Palmeiras. E é aqui que mora o problema que mais castiga times grandes. No futebol, o domínio não garante vitória, eficiência garante. Hoje, a gente vai falar sobre os detalhes que decidiram esse derby, porque o Corinthians saiu de campo frustrado, mesmo jogando melhor, e principalmente, o que essa derrota revela sobre o momento real do time. Já deixa o like se você também ficou indignado com o resultado, se inscreve no canal para não perder nenhuma análise do Timão e comenta aqui abaixo. Para você foi falta de sorte ou falta de maturidade em jogo grande? Quando os números mentem, mas o placar pune. Existe algo que dói mais no torcedor do que perder jogando mal, perder jogando melhor. E foi exatamente isso que aconteceu nesse derby. O Corinthians entrou em campo com uma proposta clara, controlar o jogo e conseguiu. Teve 62% de posse de bola, finalizou 14 vezes, criou 3 grandes chances e empurrou o adversário para trás durante boa parte da partida. No papel, nos números e até no olho nu, o Corinthians foi superior ao Palmeiras. Mas futebol não é decidido no Excel, é decidido na área. A ciência do esporte explica isso de forma simples. Posse de bola só vira vantagem quando se transforma em ação objetiva, em finalização qualificada e em decisão correta sob pressão. Caso contrário, ela virá apenas controle estéreo, bonito de ver, mas inofensivo no placar. E é aí que mora o conflito central desse jogo. O Corinthians controlou, mas não converteu. O time trocou passes, ocupou o campo ofensivo e deu a sensação de que o gol estava amadurecendo. Só para amadurecer não é marcar. Em clássicos, especialmente, quem desperdiça paga caro. Não existe margem para erro, não existe jogamos melhor. Quem compense um placar adverso. Esse tipo de derrota gera uma ilusão perigosa e de que está tudo bem só porque o desempenho foi bom, e não está, porque em jogos grandes o adversário não precisa dominar, ele só precisa ser cirúrgico, e foi exatamente isso que aconteceu. Os detalhes que decidiram clássicos. Se existe uma regra não escrita no futebol, ela é simples: clássico não perdoa erro. E quem resumiu isso com mais lucidez foi Mateuzinho no pós-jogo. O Corinthians teve um momento que todo time grande espera em um derby, a chance clara de mudar a história da partida. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o pênalti. O estádio em expectativa, o adversário acuado, o jogo sob controle, na bola, Memphis Depay. Mas o futebol às vezes é cruel nos mínimos detalhes. O gramado molhado, a marca do pênalti alterada, o escorregão no momento da batida. A bola foi para fora. O 0-0 permanece. E aqui entra um ponto que revoltou muita gente: a interferência de Andreas Pereira na marca da Cal, pisando no local antes da cobrança. Pode parecer pequeno, pode parecer irrelevante, mas em alto nível milímetros mudam destinos e ninguém da arbitragem interveio. A partir dali, o jogo muda psicologicamente. Quem perde uma chance dessa sente, quem sobrevive cresce. No segundo tempo, o duelo ficou mais equilibrado. O Corinthians ainda tentava, mas já com menos clareza. Até que aos 38 minutos, em uma das raras chegadas do rival, Flaco Lopes fez o gol. Repare no contraste: o Corinthians precisou criar muito para não marcar, o adversário precisou de uma oportunidade para decidir. Evolução real ou ilusão estatística? Depois de um jogo como esse, o torcedor fica dividido. De um lado, a frustração pelo resultado, do outro, a sensação de que algo está mudando. E a pergunta que fica é direta: esse Corinthians está evoluindo de verdade ou só acumulando bom número sem resultado? Não dá para analisar esse derby de forma isolada. O time já havia mostrado competitividade contra adversários fortes, inclusive vencendo o elenco mais badalado do país. A postura em campo mudou. O Corinthians hoje propõe mais o jogo, tenta ditar o ritmo e não se esconde em partidas grandes. Isso é evolução, mas é uma evolução incompleta. A ciência do desempenho esportivo é clara. Times em processo de reconstrução costumam apresentar bons indicadores coletivos, mas falham no último terço do campo, justamente onde decisão, calma e leitura de jogo fazem a diferença, e esse Corinthians ainda sofre nesse ponto. Existe também um fator que não pode ser ignorado: limitações financeiras. O Corinthians compete contra clubes com elencos mais caros, mais profundos e mais equilibrados. Mesmo assim, consegue, em muitos jogos, equilibrar ou até dominar as ações. Isto mostra trabalho, mas também expõe o desafio, porque jogar bem não é virar um álibi eterno. Em clube grande, desempenho só ganha valor quando vira ponto, classificação e título. Caso contrário, vira discurso repetido e o torcedor já se cansou disso.
O que essa derrota muda no Corinthians daqui pra frente? Derrotas em clássicos nunca são apenas 3 pontos perdidos. Elas mudam o clima, a tabela e a margem de erro. Com o resultado, o Corinthians caiu para a quinta posição no Paulistão, com 11 pontos, restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Isso aumenta a pressão. Não é sobre o elenco, mas sobre o projeto que está sendo construído. O discurso de evolução agora precisa ser acompanhado de resposta imediata. E ela vem rápido. O próximo compromisso é em casa na Neoquímica Arena diante do Red Bull Bragantino. Esse jogo deixa de ser só mais uma partida. Ele vira um teste de maturidade. Times que crescem aprendem com derrotas, ajustam detalhes, corrigem decisões e transformam frustrações em foco. Times que não crescem repetem o discurso e acumulam arrependimento. A pergunta agora não é se o Corinthians joga bem. Isso já foi respondido. A pergunta é outra. E ela é mais dura. Esse time está pronto para transformar desempenho em resultado quando mais importa? O derby deixou um recado claro. O Corinthians está no caminho certo em atitude, mas ainda distante em eficiência. Dominou, criou, controlou, mas falhou onde não podia falhar. Se ajustar os detalhes, o time tem tudo para competir em alto nível. Se continuar desperdiçando chances, o placar vai seguir punindo, independente do desempenho. Agora eu quero saber de você, na sua opinião. Faltou qualidade, concentração ou malícia de jogo grande? Comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises honestas e sem passar pano sobre o Corinthians.